Louvado seja o nome do nosso Deus, né, Miguel? Nós estamos nesse desafio de pregar sobre hábitos espirituais que nos aproximam de Deus, porque os pequenos hábitos vão provocar em nós grandes mudanças em nossa vida. E quando a gente para pensar sobre isso, são tantos os pequenos hábitos que eu confesso para os irmãos que eu estou tendo dificuldade em selecioná-los, né, para a gente poder desenvolver essa vida cristã de uma forma mais autêntica, de uma forma mais, eu diria, produtiva, intencional na presença do Senhor. De forma que, cada vez mais, em que a gente olha para os pequenos hábitos a ser desenvolvido em nossa vida, a gente olha e pensa na possibilidade do tanto que isso pode provocar em nós uma real e significante melhora na nossa caminhada cristã, na nossa aproximação de Deus, naquilo que Deus pode fazer por nós. Então, não há ninguém que não melhore e não há ninguém que não possa começar a melhorar, não é verdade? Então, esse é o desafio dessa série e hoje nós chegamos então na 10ª mensagem dessa série. Então, hoje nós vamos destacar um hábito que deve ser praticado cada vez mais. Ele deve ser uma característica, inclusive, marcante do cristão. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Filipenses, a carta da alegria, ainda que o autor dessa carta estivesse preso naquele momento, mas essa carta é dita como a carta da alegria. Porque, na verdade, a alegria que Paulo tem no seu coração não é por onde ele está ou na situação em que ele se encontra, mas por saber que, mesmo onde ele estava e na situação em que ele se encontrava, Deus continuava cuidando dele. É isso, irmãos. Essa é a carta de Filipenses de um modo geral. E Paulo tinha uma preocupação com os irmãos, quando uma igreja já constituída, uma igreja que se preocupava com a obra missionária, uma igreja que investia na obra missionária, financeiramente falando. Então, Paulo escreve essa carta para agradecer aos irmãos, Paulo escreve essa carta para exortar os irmãos e trazer a eles, e levar até eles, na verdade, uma palavra de unificação, de unidade do povo de Deus. Então, vejam só, Filipenses capítulo 2, versículo 3, né, nesse capítulo, ele começa falando sobre essa unidade do povo de Deus. E ele chega, então, no capítulo 2, versículo 3, dizendo: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. E ele continua dizendo: considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Nada façais por partidarismo, nada façais para si mesmo ou pelos seus próprios interesses, mas ao fazer algo na igreja do Senhor, no reino de Deus, faça junto com o outro e humildemente. E eu acho isso muito interessante. Não busque vanglória. É o que Paulo, então, está dizendo aos irmãos. Então, eu quero que você hoje pare para pensar sobre esse tema, a humildade. É algo que nós precisamos desenvolver na nossa caminhada cristã. Esse é um hábito que eu espero que você já tenha na sua vida cristã, na sua vida pessoal, na sua vida familiar, no seu dia a dia, que a humildade faça parte das suas características. Eu espero que isso já faça parte da sua vida. Se não, hoje é um convite para isso, né? Quem sabe você começar a desenvolver essa habilidade, esse hábito, essa característica na sua vida. Quero convidar você a fechar os seus olhos, baixar a sua cabeça. Nós vamos orar ao Senhor. Pai, nós dedicamos a Ti, Senhor, nosso coração, nossa vida, nossa devoção, a nossa adoração a Ti, porque só Tu és digno de toda a honra, de toda a glória, Senhor. Nessa noite, reunidos em Tua casa, Senhor, ministra as nossas vidas, traz, Senhor, aos nossos corações o entendimento de forma prática, Senhor, do que Tu tens para nos ensinar nessa noite. E que assim, Pai, nós possamos sair deste lugar aptos e desejosos de desenvolver esse hábito na nossa vida, na nossa caminhada cristã. Tem misericórdia de nós. Assim nós oramos, em nome do Teu Filho Jesus, que vive e que reina para todos sempre. Amém. Esse é um dos hábitos, eu diria assim, mais desejado
no povo de Deus, chegando inclusive a gerar vaidade entre os que desejam. Né? Há uma velha história contada pelos velhos pastores, né, de que havia uma cidade cujas pessoas eram humildes, e ali então eles resolveram fazer uma... Como é, pastor? Só já contou essa história aqui umas 800 vezes, né? Eles resolveram fazer um concurso naquela cidade para saber quem era a pessoa mais humilde. E aí então eles elegeram lá a pessoa mais humilde da cidade, premiaram, fizeram todo aquele alvoroço, toda aquela festa, e deram uma medalha assim bonita. Aí no outro dia a pessoa mais humilde da cidade saiu com a medalha no pescoço andando na rua. Eu acho que tem alguma incoerência nisso, não é verdade? Como é que a pessoa é tão humilde ao ponto, no outro dia, vaidosamente sair andando com a medalha, dizendo, eu sou o mais humilde entre todos vocês? A humildade, irmãos, ela é uma característica que muitas vezes, ou melhor, sempre, ela não vai ter holofotes. Ela não vai ter. Ela não vai aparecer na frente, sabe? Mas ela é uma característica que precisa ser desenvolvida. Porque a humildade, eu diria, ela é a liga da igreja. Numa comunidade onde o orgulho anda de mãos dadas com o serviço, dificilmente, irmãos, nós vamos desenvolver a proclamação. Dificilmente, se a nossa igreja desenvolver o orgulho no lugar da humildade, nós vamos poder andar de mãos dadas, servindo uns aos outros, edificando a igreja, vivendo a comunhão, intercedendo uns pelos outros. Dificilmente vamos viver a adoração que é necessária. A humildade, ela é imprescindível para a unidade da igreja. E a unidade, ela é necessária para que as portas do inferno não prevaleçam. Então é na humildade que nós vamos batalhar contra as investidas do inimigo. Portanto, eu quero lhe convidar para que nessa noite nós possamos pensar sobre a humildade em duas direções, verticalmente e horizontalmente, de forma vertical e horizontal. Claro, quando a gente fala de forma vertical, nós temos que olhar para Deus. E é interessante, nós vamos já falar sobre isso, quando nós tivermos que desenvolver a humildade vertical, nós não olhamos para cima, nós olhamos para baixo, porque nós nos curvamos diante de Deus. Mas a humildade, ela também precisa ser desenvolvida nos nossos relacionamentos interpessoais. Então, é sobre esses dois aspectos que nessa noite nós vamos desenvolver a nossa reflexão. Pensando sobre a humildade, né, é ter uma opinião humilde de si mesmo, é ter um senso profundo, e eu diria até da insignificância moral. Olha só o significado no dicionário da humildade. É ter uma modéstia, uma humildade, uma submissão de mente. É muito forte a definição de humildade. Para a filosofia grega, ser considerado humilde era um sinal de insignificância moral. Para a sociedade moderna, que busca o empoderamento, é a contramão do sucesso. Para os romanos, era um sinal de servilismo. Para a nossa sociedade, ela é sinal de fraqueza. Porém, é importante você saber que para os cristãos, a humildade, ela é necessária para nós podermos desenvolver o nosso caráter cristão. A humildade faz parte da essência, do DNA do cristão. E tudo isso vai na contramão do que a filosofia grega, a filosofia romana, a sociedade quer impor para nós, tudo aquilo que é de conceito, sobre as conquistas, sobre o conhecimento, sobre o empoderamento. Aí o cristão, Jesus diz assim, você tem que diminuir para que o Senhor cresça, entende? Você é discípulo de Jesus, aquele que humilhando, ele se colocou na forma de servo. Percebe? O desafio que nós temos como igreja, o desafio que nós temos como cristão, a questão, irmãos, é que o coração do homem ele é inclinado ao orgulho.
Ninguém nem reconheceu o trabalho que eu fiz na igreja. Fiquei horas, dias. O pastor não veio me dar um abraço. O líder do meu ministério não me deu uma medalha para eu sair andando com ela. O coração do homem é inclinado para o orgulho. Tudo isso, irmãos, tem a ver, sabe com o quê? Com o vazio da alma. Que cada um de nós tem em algum aspecto ou alguma intensidade. Porque quando esse vazio ele é preenchido por nós mesmos, nós damos vazão aos nossos interesses, nós vamos encontrar o orgulho. Mas quando esse vazio da alma, ele é preenchido pela presença de Deus, por Deus e para o próprio Deus, nós vamos encontrar aqui, irmãos, a humildade. Temos que entender que a humildade é o lugar da plena dependência do Senhor. Nós temos que entender que é pela própria natureza das coisas, é a primeira obrigação e a virtude mais elevada da criatura. A humildade, ela é a raiz de toda virtude. O orgulho, ou a perda da humildade, é a raiz de todo o pecado e de todo o mal. Eu fico a imaginar, é só uma imaginação minha. Quando Deus está ali no fim da tarde, dizendo, Adão, Adão. E quando Adão responde, por que se escondes de mim? E Adão responde, porque eu tinha vergonha. Quando Deus perguntou, né, e Adão respondeu. Mas vergonha de quê? Não, porque a mulher que tu me deste. E ele já começou então a acusar a mulher, e a mulher não, porque foi a cobra. E aí cada um foi pondo a culpa no outro, pelo orgulho. Mas quando a gente tem humildade, irmãos, Senhor, me perdoa. A gente faz como o publicano da parábola de Jesus. Eu não sou digno. Você baixa a cabeça e você se põe numa situação de humildade. Não é de humilhação, é de humildade diante do Senhor. Certa vez eu fui fazer uma visita a uma unidade militar. E naquela unidade, era um quartel, eles estavam ali montando um museu. E aí vários bustos de vários heróis de guerra. E aí, a pessoa que estava me conduzindo naquele momento, com muita alegria, mostrando tudo, pastor, isso e aquilo, olha, esse aqui é o fulano, esse aqui é o... E todo mundo, e etc. Até que chegou em que o nome do indivíduo, imagina aqui esse púlpito fosse o indivíduo, todos tinham uma placa aqui. Mas naquele, que depois eu descobri que era o patrono, o nome estava lá embaixo. A placa estava lá embaixo. Então, para eu ler a placa, eu tive que fazer o quê? Fulano de tal, patrono não sei de onde, e etc, e etc. E quem me conhece perto sabe que eu sou curioso. E todo curioso é um perguntador nato. E eu fiz uma pergunta. Qual foi a pergunta que eu fiz? Por que somente este tem o nome, a placa, a identificação lá embaixo? E ele prontamente respondeu para mim. Para que você reverencie humildemente diante dele. E eu fiquei me perguntando, qual foi a última vez que eu me ajoelhei diante de Deus? Essas foram as perguntas que eu comecei a me fazer naquela hora. Aqui eu nem percebi, reverenciei alguém humildemente, baixei a cabeça. E meu coração então começou a fazer 1 milhão de perguntas para mim mesmo, e uma delas foi, qual foi a última vez que eu tinha me ajoelhado humildemente diante do Senhor? Às vezes, irmão, o orgulho da própria vida espiritual que nós temos,
nos leva a uma rotina de vida cuja prática dessa humildade, ela começa a ser esquecida. E a oração, ela começa a se resumir a um prato de comida, Senhor, obrigado. A oração, ela se resume talvez como a gente diz aqui no Nordeste, ao momento do aperreio na vida. O camarada ficou aperreado, e aí ele busca o Senhor. Senhor, me livra. Senhor, cuida. Hoje eu estava comentando com uma pessoa que, na pandemia, bem no auge, todo mundo achava que ia morrer, uma pessoa me procurou. Ela estava afastada da igreja, muitos anos afastada de igreja evangélica. E aí alguém falou que eu era pastor, enfim, ele fez contato comigo, falou que queria voltar para a igreja. E chegou aqui, ele não conhecia a igreja, e aí numa conversa comigo, ele estava com mais de 20 anos sem ir à igreja. Ele queria, pastor Marcos, entregar o dízimo retroativo. Trouxe joias consigo. Pastor, eu não sei quanto que eu tenho que pagar retroativo para Deus. Falei, irmão, aqui na igreja não funciona assim. Mas eu preciso. Não, você não precisa disso. O que você precisa é voltar a ter humildade e não querer mais comprar Deus e nem a sua bênção. Se colocar reverentemente diante do Senhor, irmãos, é entender que o Senhor estará disponível para nos acolher, para nos abraçar, para cuidar de nós. O orgulho do homem é a raiz de todo o pecado e de todo o mal. Portanto, como eu já disse anteriormente, hoje nós vamos entender a humildade em duas direções. A primeira é a humildade diante de Deus. Porque a humildade, ela nos leva a reconhecer a nossa dependência de Deus. Ela nos ajuda a nos submeter à sua vontade. A humildade nos mostra quem de fato nós somos. Porque no dia que nós acharmos que somos alguém, alguma coisa, algum posto, nós estamos fadados, irmãos, ao orgulho, a ter uma brecha no coração para maldade e o inimigo poder, então, cada vez mais tomar posse do nosso coração. A humildade é o primeiro passo para um relacionamento saudável com o Senhor. Portanto, eu volto para o meu pensamento acerca de Adão. Penso eu que se Adão tivesse reconhecido humildemente o seu erro, a história talvez fosse diferente. E por tantas vezes, pessoas que chegaram à ruína, elas, diante de Deus, se arruinaram diante de Deus, porque essas pessoas foram orgulhosas. E a palavra do Senhor diz que o orgulho precede a queda. Ter uma atitude de humildade diante de Deus, irmãos, deve ser o primeiro passo para uma caminhada longa, linda, abundante, de bênção diante do nosso Deus, ou com o nosso Senhor. Lá na nossa classe de batismo, né, Glênia, Gabriel? A gente ensina para os meninos que o primeiro passo que eles precisam dar na vida deles é reconhecer que eles são pecadores. Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ninguém encontrará justificação sem se humilhar ao Senhor, sem se prostrar diante da sua presença, sem buscá-lo constantemente. Ao sair daquele museu militar, a pessoa que estava me acompanhando, tem um nome para a pessoa que acompanha a gente dentro dos museus, assim, que vai se tem um nome, não lembro agora. Além de guia, tem um outro nomezinho assim, próprio para o museu, que eu esqueci agora. Enfim, o guia, vamos ficar com o guia. Quando a gente estava saindo, então ele disse assim, e aí, o senhor gostou? Eu falei, olha, foi muito legal.
História muito bonita, muito bem preservado, as coisas do museu, coisas interessantes que eu não sabia. Mas, aí ele disse assim, sempre tem um mas. Eu falei, é verdade, mas algo me incomodou. E ele entendeu, porque ele percebeu o meu semblante quando ele me obrigou, entre aspas, a me submeter àquela situação. Entende? Naquele momento, eu disse para ele, a minha posição de submissão, ela deve ser exclusivamente a Deus. A nenhum outro homem a gente pode reverenciar como a gente reverencia a Deus. A nenhuma outra pessoa a gente não pode submeter como nós nos submetemos a Deus. Ninguém vai encontrar justificação sem se humilhar ao Senhor, sem se prostrar diante da sua presença, sem buscá-lo de forma contrita, sem buscar ao Senhor com o coração quebrantado. E isso só é possível se nós gerarmos dentro de nós a humildade e nos lembrarmos que somos dependentes do Senhor. Porque sem o Senhor, nada podemos fazer. Confia de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Esse versículo de Provérbios, capítulo 3, 5 e 6, ele nos orienta, ele nos incentiva a confiar em Deus e a reconhecer sua sabedoria. Em todas as áreas, em todas as direções da nossa vida. E aí o maior exemplo de humildade que nós temos na Bíblia está em quem? Em Jesus. Filipenses 2, 6 a 8, Paulo descreve a humildade de Cristo, ao se tornar humano e morrer na cruz. Tendo Jesus, a natureza de Deus, não considerou como usurpação o ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo. Tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus, sendo Deus, se humilhou para nos redimir, demonstrando o quanto a humildade é preciosa aos olhos do Pai. E nós? Temos nos humilhado diante do Senhor? Nós temos tido uma atitude de humildade na presença do Senhor, temos nos prostrado. Pois essa é uma postura fundamental para a vida cristã. Pois cada vez que nos submetemos, nos prostramos, nós estamos reconhecendo o quão pecadores nós somos e o quanto nós carecemos da graça do nosso Pai. A segunda seta, ou a segunda forma que a gente precisa viver a humildade, é a humildade nos relacionamentos interpessoais. E a Bíblia nos ensina que a humildade ela não é apenas uma virtude que devemos cultivar diante de Deus, mas nos nossos relacionamentos. Nesse texto de Filipenses 2, 3 e 4 que nós lemos, Paulo nos exortou, nada façais por partidarismo, por vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo, e não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é do outro. Esse versículo ele enfatiza a importância de colocar os interesses do outro acima dos seus próprios interesses. E aí aqui, irmãos, nós vamos de novo na contramão do sistema. O sistema diz assim, mas o que eu vou ganhar com isso? E qual é a minha parte nesse negócio? E na igreja, não é assim. Ou melhor, né? Não deveria ser assim. Não deveria.
nas nossas relações, nós temos que agir humildemente um para com o outro, gerando interesse naquilo que é do outro e não necessariamente naquilo que é seu. Porque a humildade, ela está fundamentada em nossa verdadeira identidade. E Jesus nos mostra, então, irmãos, que o ponto de partida da humildade, do serviço, é com revelação de quem somos em Cristo Jesus. Ou seja, nós vamos nos doar, nós vamos nos oferecer. Porque senão, irmãos, a gente descredencia tudo o que nós recebemos da parte de Deus. Inclusive a humildade. Porque veja só, a humildade, ela nos faz perceber que recebemos as coisas de Deus. Veja só, quando Jesus está ali no Pai Nosso, nos ensinando acerca da oração, Ele diz assim: o pão nosso de cada dia, vamos lá, quem é que dá o pão de cada dia? É Deus. Não, mas meu trabalho, minha inteligência, claro. Mas quem deu inteligência a você? Quem te deu saúde? Quem te deu oportunidade? Você precisa agradecer a quem? A Deus. Então, nas nossas relações, quando a gente olha o outro com fome, a gente pega o que é nosso, que foi dado por quem? Pelo meu trabalho? Pelo meu suor? Não, por graça de Deus. E eu ofereço ao outro. Humildemente. Só nessa relação interpessoal, irmão, eu fiz uma organização minha, de textual, em que eu poderia pregar 10 sermões só sobre a humildade nos relacionamentos. Mas não vai virar outra série, não. Deixa essa expertise só para o pastor Marcos. Sabe por quê? Porque a relação interpessoal, ela exige de nós a humildade em vários aspectos. Em vários aspectos. Mas eu quero destacar um agora. Imagina, lembre-se de Jesus, no seu último ato de serviço, mostrando aos seus discípulos a maior das lições. Onde Jesus está nesse momento? Muito bem. Que ele está fazendo o quê? Isso. Muito bem. Ele está lavando os pés dos seus discípulos. Lavando os pés dos seus discípulos. Em completa atitude de humildade. Demonstrando a eles o que era o verdadeiro serviço, o que era a verdadeira comunhão. O próprio Deus se colocou na condição de servo e foi lavar os pés dos seus discípulos. Ele se abaixou, lavou um a um, mostrando que nenhuma tarefa é pequena demais para um coração humilde. Da mesma forma, devemos estar dispostos a servir o próximo com humildade, não buscando um reconhecimento, os elogios, mas fazendo isso com amor. E a humildade, o chamado para a humildade, tem sido pouco considerado na igreja, porque a sua verdadeira natureza e importância tem sido compreendido superficialmente por muitos. Humildade não é algo que apresentamos para Deus ou que Ele concede. Humildade é simplesmente o senso do nada ser, que vem quando vemos como Deus é verdadeiramente em tudo. É quando a gente olha para Cristo lavando os pés dos seus discípulos. E ali Ele não está usando da sua forma divina, mas mostrando que nada sei, porque quem lavava os pés das pessoas nada era. Então a humildade é simplesmente o senso do nada ser, que vem quando vemos como Deus é verdadeiramente em tudo. Aí abre um caminho para nós, como discípulos de Jesus, o caminho da humildade.
de cuidar do outro, de doar para o outro, de ver que a humildade é simplesmente conhecer a verdade da sua posição como criatura e permitir a Deus tomar o seu lugar na sua vida, nos seus relacionamentos, nos seus negócios. Concluo a mensagem de hoje, dizendo para você que a humildade, ela nos lembra que também somos falíveis e precisamos buscar o perdão e a restauração, tanto de Deus, como das nossas relações interpessoais. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai uns aos outros. Colossenses capítulo 3. Portanto, irmãos, vivemos em um mundo que frequentemente valoriza a autoafirmação, a competição, mas como cristãos, somos chamados a viver de uma forma diferente. Nossa humildade, ela acaba sendo um testemunho poderoso para esse mundo que está aí fora. Quando os outros veem a nossa atitude humilde, eles podem ser atraídos para Cristo. A humildade, irmãos, nos relacionamentos, seja vertical, seja horizontal, é um pequeno hábito que pode causar grandes mudanças em nossas vidas e nas vidas de quem estiver ao nosso redor. Seja você o agente da mudança, mas deixa Deus mudar você primeiro. Encerro o sermão dessa noite com o texto de Provérbios, capítulo 22, versículo 4, que diz: a humildade precede a honra. Quando escolhemos a humildade nos nossos relacionamentos, Deus nos honrará, Deus nos capacitará a fazermos a diferença onde estivermos. Que Deus nos abençoe. Convido você a um tempo de oração com o nosso Deus. Convido você a fechar os olhos, baixar a sua cabeça. Convido você a conversar com Deus sobre aquilo que o Espírito Santo falou com você nessa noite. Sobre o sermão de hoje, o que Deus colocou no seu coração. Ó Deus, sim, Senhor, estamos diante de Ti reconhecendo quem somos, pecadores, em processo contínuo, permanente de restauração em Ti, cuja justificação já nos foi oferecida, mas a santificação, nós estamos vivendo um processo. Então, Deus, nos ajuda que nesse processo nós possamos, Senhor, nos submeter humildemente à Tua vontade, nos prostrando aos Teus pés, mas também, Senhor, abraçando o outro, cuidando do outro e oferecendo ao outro um coração cheio de compaixão. E que a Tua igreja, nesse movimento vertical e horizontal, nós possamos desenvolver relacionamentos plenos, abundantes na Tua presença, mas também que sejam relacionamentos transformadores e que o hábito da humildade faça parte da nossa vida dia após dia, Senhor. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia da Tua igreja. E tudo quanto, Senhor, nós formos realizar na Tua obra, no Teu reino, nós possamos nos colocar sempre na condição de servo, na condição de galho, na condição de dependentes da Tua presença. Assim nós oramos em nome do Teu Filho Jesus. Amém.